em Marcos 5:36, Marcos 5:36, o versículo diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Isso conta a história de um líder da sinagoga chamado Jairo, que ele foi ter um encontro, ele foi se encontrar com Jesus, porque a filha dele, a filha do Jairo, estava muito doente, estava terrivelmente doente. E ele colocou a sua última fé e a sua última esperança em Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Jesus, venha comigo e vamos orar pela minha filha, porque a minha filha está muito mal, ela está muito doente, e eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. O Senhor é a última esperança. Mas enquanto Jesus ouvia isso e se dirigia em relação a essa necessidade do Jairo, chegou uma notícia terrível. E a notícia era: olha, não incomoda mais o mestre não, infelizmente a tua filha morreu. Imagine que coisa mais terrível. Mas a resposta de Jesus não foi assim: puxa, que pena, né? Morreu. Não, a história conta que Jesus foi até essa menina, e essa menina ressuscitou. Jesus transformou uma condição de morte em uma restauração de vida. Então, na nossa vida, tem muitos momentos que nós recebemos notícias maravilhosas, que nós nos empolgamos, nós nos alegramos, nos entusiasmamos com as boas notícias. Mas, às vezes, eventualmente, pode acontecer de chegar uma notícia que não é boa. Pode ser um diagnóstico médico, é câncer. Pode ser uma crise financeira, perdeu o emprego. Às vezes não é tão dramático, mas fundiu o motor do carro, você não tem recurso para arrumar. Às vezes pode ser uma incerteza sobre o futuro, que pode gerar esse medo no nosso coração. Imagine Jairo quando recebeu essa notícia: a filha está morta. Imagine os sentimentos que impregnaram o coração dele naquele momento. Às vezes temos incertezas em relação ao futuro, e isso gera um medo do futuro. O medo, quando acabar as minhas forças para eu trabalhar, como eu vou continuar vivendo? Eu não fiz uma poupança ainda, eu não fiz um plano de aposentadoria. Às vezes, perdas inesperadas. Ou outras situações, outras notícias que chegam. Às vezes, o medo de não conseguir sustentar, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não conseguir comprar comida. São situações que vão acontecendo na nossa vida, que vai gerando o medo que Deus não responda àquela oração específica. No contexto desse versículo, onde Jesus diz para Jairo, quando a notícia chega: a sua filha morreu. A resposta de Jesus não foi assim: deixa assim agora. Vamos ver o que eu posso fazer com aqueles que ainda estão vivos, porque para essa condição já não existe mais esperança. Não foi essa, mas a resposta de Jesus foi: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O medo paralisa, mas a fé move montanhas. Quando tudo parece perdido, Jesus ainda tem a última palavra. Repita comigo: quando tudo parece perdido, Jesus ainda tem a última palavra. O medo é natural, mas quando ele domina, ele impede as ações e as decisões. O medo paralisa. O medo, que pode ser gerado por traumas de situações que aconteceram anteriormente, pode nos limitar a continuar nos desenvolvendo, a continuar nos desafiando em fé. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um fracasso financeiro, talvez fique limitado no seu intuito de investir, de empreender novamente, com medo de voltar, de ter de novo aquele sentimento de frustração que teve lá atrás.
Uma pessoa que teve uma tremenda frustração, sofreu um adultério e um casamento terminado por essa condição, talvez tenha medo novamente de se envolver novamente num relacionamento debaixo da vontade de Deus, com o receio de sofrer novamente todas aquelas situações. O medo, ele às vezes paralisa. E nós sabemos que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O medo, ele pode nos levar à dúvida, à desistência e à incredulidade. Lembra dos discípulos de Jesus, quando estavam no barco e veio a tempestade? Eles ficaram tremendamente apavorados de medo. Nós vamos morrer. E não se deram conta que o Deus vivo, aquele que tem autoridade sobre o tempo, estava dentro do barco. A resposta estava ali, ao lado deles. Marcos 4,40 diz assim: então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O medo nos trava. O medo nos abate diante dos problemas. Mas a fé nos leva à solução. Diante de situações difíceis, que pode trazer medo, insegurança, ansiedade, que pode trazer sentimentos que nos paralisam, a nossa resposta deve ser a fé. Jesus não diz resolva, mas diz creia. Tão somente creia. O medo paralisa, mas a fé move montanhas. O medo nos prende ao que vemos, mas a fé nos conecta ao invisível. A fé nos leva a viver não pelo que vemos, mas pelo que ansiamos em Deus, crendo que dele vem a última resposta. Ele tem a última resposta. Aquele que não crê no invisível não vai alcançar o impossível. Nós temos o Deus do impossível. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito Santo, ele ainda faz milagres. Tenha paciência comigo hoje, tá? E eu não estou com medo dessa tosse. O mesmo Jesus que diante de uma situação que chegou para uma das pessoas que o buscava, chamado Jairo, acabou, não tem mais solução, já morreu. Jesus disse assim: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que dá vida aos mortos, eu sou o Deus que te faz prosperar, eu sou o teu socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia. Eu sou o teu Deus, eu abro portas onde não existem portas abertas, onde não existem nem portas, eu vou lá e abro. Eu sou o teu provedor, eu sou a tua cura, eu sou o teu milagre, eu sou o teu Deus do impossível. Entrega o teu caminho a mim e confia. E todas as coisas, todas as respostas você terá do Senhor. Amém. Sabe que a fé não é a ausência de medo, mas a fé é uma escolha. Eu escolho confiar. Você pode focar os teus olhos no problema, mas você pode também focar os teus olhos naquele que está sobre todo e qualquer problema, aquele que criou todas as coisas. Imagine que o Deus que criou todas as coisas, pega uma noite bem escura, num lugar onde não tem iluminação alguma, e olha para o céu e veja a quantidade de estrelas que existem no céu. Meu Deus, esse Deus que é o teu Pai, a Bíblia diz que Ele estende os céus como cortinas. A Bíblia diz que Ele chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Quando Ele chama, nenhuma delas falta. Ele criou todas as coisas. Puxa, então
mas ele está tão distante, né? Ele criou o espaço, ele criou todas as coisas, mas eu sou tão pequeno, eu acho que ele nem me enxerga. E enxerga tanto, e se preocupa tanto, e te ama tanto, que enviou o seu filho para morrer pela tua vida, porque você merecia? Não, porque ele fez isso quando ainda você era pecador. E se ele fez isso quando você não merecia, quanto mais ele te dará agora que você é filho. A palavra do Senhor diz: contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos. Pelo sangue de Jesus, nós cantamos a música hoje, foi aberto um novo e vivo caminho, uma ponte de relacionamento foi estabelecida para você mesmo não precisar de nenhum intercessor, porque Jesus já foi o intercessor. Pelo sangue de Jesus, você pode entrar na presença do teu Pai, esse mesmo Pai que é o Criador de todas as coisas, e você pode colocar diante dele todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda dúvida, todo sentimento ao contrário. Quantas pessoas aqui hoje estão orando por um filho? Amém. Quantas pessoas estão aqui hoje que estão orando para Deus curar uma enfermidade? Levanta a mão. Amém, amém. Vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Nós invocamos o Teu nome, Pai. E nós clamamos ao Senhor, com esse mesmo amor com que o Senhor me amou e me alcançou. Eu oro, Pai, para que esse amor se manifeste na vida dos nossos filhos. Alcança, Pai, eu oro para que esse amor abrace os nossos filhos, em nome de Jesus. Que a Tua bondade, o Teu amor, a Tua presença maravilhosa destrua toda a cadeia de raciocínio, todo sofisma, todo pensamento contrário. Que o amor seja uma resposta inquestionável. Pai, nós oramos, alcança os nossos filhos com a Tua salvação. Protege-os, Pai. Guarda-os, livra de todo mal, Senhor. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor e declaramos: os nossos filhos, eles já são herança do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Levanta a tua mão se você precisa de uma cura. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que levantaram a mão. Também nós invocamos o nome de Jesus, o poder do Altíssimo. Nós lembramos diante do Senhor o sangue que foi derramado na cruz. Nós lembramos diante do Senhor a palavra que diz: pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós lembramos o Senhor que a cura é o pão do justo. E nós declaramos, nós liberamos uma palavra que vem da Tua vontade e dizemos: faça-se a Tua vontade. Eu declaro cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba cura. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Comece a agir, Senhor, em cada uma dessas situações, dessas mãos levantadas. Toca, Senhor, em cada enfermidade. Tira, Pai, todo mal. Tira todo mal. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a justiça de Jesus sobre a enfermidade. A justiça de Jesus sobre a enfermidade. Faz justiça nessas vidas. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem nessa semana, ou nessas últimas semanas, teve alguma notícia que trouxe um abalo financeiro nas suas finanças? Levanta a mão. Amém, amém, amém. Amém, vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas que estão com a mão levantada, Senhor. Nós queremos lembrar que o Senhor é Pai. E um Pai, Ele traz segurança. E um Pai, Ele provê. Um Pai, Ele é provedor. Nós também queremos lembrar que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Nós também queremos lembrar que mesmo quando passamos por situações, por vales difíceis, o Senhor está conosco.
Ainda quando passamos por esses vales, pelo vale de Baca, vale de lágrimas, vale de dor, vale de medo, o Senhor faz com que esses vales abram-se neles fontes. Senhor, nós oramos por fontes da Tua presença vindo nesses momentos, Pai. Eu oro em nome de Jesus pela provisão do Senhor sendo derramada. Eu oro pelo socorro do Senhor. O socorro do Senhor bem presente nesse momento. Senhor, eu oro por todas essas situações que foram colocadas aqui, Pai. Eu oro para que nesse vale o Senhor esteja passando junto. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele fontes da presença do Senhor, fontes da presença do Senhor. Eu clamo em nome de Jesus, para que você seja cheio daquele que crê, do seu interior, fluem fontes de águas vivas, comecem a brotar essas fontes de vida, fontes de vigor, fontes de vida, fontes de saúde, fontes de provisão, fontes, Pai, fontes de esperança, fontes de fé, fontes de tudo que é necessário, em nome de Jesus, amém. Sabe que Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, ela é o fundamento, a fé é a posse antecipada daquilo que se espera. A fé não olha para a circunstância, a fé olha para a palavra de Deus, olha para Deus, olha para a resposta que vem do alto. A fé chama à existência as coisas que ainda não são, como se já fosse. A fé tem a capacidade de mudar uma condição natural. A fé tem a capacidade de atrair a cura de Deus, de atrair os milagres de Deus sobre as nossas vidas. A fé nos leva a crer no invisível para alcançarmos o impossível. Jesus é o Deus do impossível. Mesmo diante da morte, Jesus opera. Ele vai, nesse exemplo que nós estamos falando a respeito desse versículo, onde Jairo foi ali até a presença de Deus, Jesus foi até onde essa menina estava. E quando todos disseram, está morta, ele disse, não, ela dorme. E Jesus foi até a menina e disse, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te, menina. E ela se levantou, uma menina de 12 anos de idade, se levantou diante dos pais ali. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder por todos esses pais aqui que estão orando pelos seus filhos. Senhor, mesmo que esses filhos, glória a Deus, porque o Senhor tem preservado e tem cuidado deles. Mas eu clamo para esses filhos que ainda não estão vivos no Senhor. Nós queremos declarar essa palavra, Talita cumi. Levanta-te, menina. Levanta-te para a vida. Levanta-te, jovem. Levanta-te, menino. Levanta-te para a vida. Levanta-te para o encontro com Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele entra em casas, famílias e situações que parecem irreversíveis e torna o impossível o possível. Quando a fé entra, o impossível se torna possível. Vamos repetir? Diga assim, quando a fé entra, o impossível se torna possível. Amém, amém, amém. Nós vamos vencendo com atitudes práticas, com escolhas muito bem fundamentadas. Nós sempre temos o direito de escolher, a opção de escolher. Você pode se deixar levar pelo abatimento e começar a resmungar e a reclamar da situação. Mas você pode levantar-se em fé e declarar a vontade do Senhor sobre a tua situação. O que o Senhor diz é o que importa. E nós vamos tomar posse do que o Senhor diz. E o Senhor está mudando condições em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos colhendo testemunhos. Quarta-feira nós tivemos a nossa reunião de oração online. Toda quarta-feira, 8h da noite, nós temos a nossa reunião de oração online. Você tem acesso a esse link no grupo da tua célula. E algumas pessoas, 2 pessoas, trouxeram testemunhos já de respostas. Nós vamos ao Senhor em oração e clamor, em unidade, no corpo de Cristo, concordando, chamando a existência, e as coisas vão acontecendo. Amém?
Amém. Então, alguns passos práticos para que a gente possa vencer o medo. Primeiro de tudo é ore. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresente a Deus. Coloque diante do Senhor. Não guarda para si. Não transforme a condição em murmuração. Não se deixe levar pelo abatimento. Não aceite a derrota, mas coloque diante do Senhor. Deus, Ele é por nós. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador, Ele é teu ajudador. Na nossa limitação, Ele te faz transbordar, Ele te ajuda, Ele vai além, Ele está presente, Ele está passando conosco em todos os momentos. Medite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela gera e fortalece a nossa fé. Gente, como é maravilhoso você conversar com uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, que ora constantemente, sabe? É sempre palavras de esperança, palavras de ânimo, respostas, louvores que saem do coração. Hoje, eu e a Valéria, a gente recebeu, foi postado no grupo da nossa célula uma música que nós ouvíamos lá quando nós nos convertemos, né? E um dia eu ouvi essa música num momento extremamente difícil, e eu lembro que eu chorava, mas era um choro, sabe aquele choro que não é, sabe quando as coisas estão oprimindo, a pressão está alta, e realmente vem o abatimento e o medo, mas sabe quando Deus toca a tua vida, nesses momentos, que vem um choro, mas não é um choro de medo, não é um choro de perda, é um choro de limpeza. E eu chorava. E essa música dizia assim: louvai por sua vida, louve a Deus mesmo sem saída, louvai em qualquer situação, não vai entregar sua vida, Deus tem sempre uma saída, seja qual for a situação, louve a Deus, sabe? E é isso que eu quero orar hoje, em nome de Jesus, pela tua vida. Ore, louve a Deus. Às vezes, puxa vida, eu fico tão emocionado quando eu vejo pessoas que estão servindo a Deus, e eu conheço a vida dessas pessoas, eu tenho contato com essas pessoas, eu converso, a gente pastoreia, e essas pessoas estão louvando a Deus com seu serviço, continua servindo, continua adorando, mesmo em dificuldades. Isso é maravilhoso, isso é um dos melhores louvores que Deus recebe, isso é tremendo, é maravilhoso. Medite na palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ande com Jesus. Lembre-se de quem Deus é. Quando nós vamos em oração com um grande problema, mas nós, ao invés de trazermos em primeiro lugar esse grande problema a Deus, nós começamos a louvar a Deus por quem Ele é. Declaramos como Ele é grande, como Ele é tremendo, como Ele é poderoso, como Ele é criador, como Ele é maravilhoso, como Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, como Ele está entronizado entre os querubins e os serafins. E quando nós começamos a declarar quem Deus é, e quando nós declaramos o que Ele faz, declaramos a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, declaramos o amor que nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse Deus começa a ficar tão grande, tão poderoso, e aquele grande problema começa a se encolher e ficar pequenininho. Isso é fé. A fé que ordena agora, eu invoco o nome de Jesus, o poder desse Deus poderoso sobre essa situação. E ela vai sair em nome de Jesus. Ele já venceu, Ele já venceu, Ele já venceu. Amém. Amém. Sabe que, às vezes, o inimigo, ele tenta nos intimidar. Ele tenta trazer abatimento nas nossas vidas. E ele faz isso através de intimidações.
através de notícias, através de circunstâncias, nos lembrando de situações do passado onde nós falhamos, onde nós erramos, onde nós frustramos, onde nós fracassamos. E ele diz, vai acontecer de novo. Ele nos limita através de palavras com o intuito de trazer abatimento, de intimidação. Ele tenta se mostrar como alguém que é muito forte e poderoso, para que a gente se renda a ele. Na Bíblia, tem uma história no livro de 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, conta a história de um grande rei, um rei da Síria, chamado Seraquenibe. E ele foi contra o rei de Israel, chamado Ezequias, com essas intimidações. E ele disse a esse rei Ezequias, olha, se você não se render, você já fica sabendo que você é um exército fraco. Vocês nem têm tantos soldados assim. E eu já destruí todos os povos ao teu redor. E não adianta invocar o seu Deus, porque essas outras nações invocaram os seus deuses, e os deuses deles foram destruídos. E eu vou destruir você também. É como dizer, é como uma notícia, um laudo médico, um diagnóstico médico que diz, não tem solução. É como uma resposta que veio a respeito da filha do Jairo. É como uma condição inesperada, uma frustração terrível que acontece dentro dos teus relacionamentos, dentro do teu casamento, dentro da tua família. É o inimigo dizendo assim, não tem solução, eu já venci, eu já separei, eu já destruí, porque eu sou forte e eu sou poderoso e você é fraco, você não tem nem como agir, e não adianta clamar ao seu Deus, porque Ele não vai te ouvir. Intimidações. Laudos, nós louvamos a Deus pela vida dos médicos, eles são instrumentos de Deus nas nossas vidas, eles receberam inteligência do Senhor para desenvolver o trabalho deles. Mas eles não têm a última palavra. A última palavra vem do Senhor. E esse rei, Senaqueribe, enviou uma carta para Ezequias, falando essas intimidações. E ele gritava, mandou os seus enviados para gritarem, para que o povo de Ezequias ouvisse. Aqueles que estavam em cima dos muros ouvissem. E fossem abatidos também e começassem a multiplicar essas palavras que diziam, se rendam que é melhor, porque o Deus de vocês não vai suprir. O Deus de vocês não vai reagir. Nós já destruímos os outros deuses das nações e vocês também serão destruídos. Mas o rei Ezequias, ele pegou essa carta, ele pegou esse diagnóstico médico, ele pegou essa notícia, ele pegou essa situação financeira que aconteceu nos teus últimos dias. Ao invés de se deixar abater com essa notícia, ao invés de reagir no seu próprio entendimento, analisar as circunstâncias e dizer assim, realmente é melhor eu me render para poupar a minha vida. Para me poupar de uma frustração maior, é melhor eu me render. Ele não fez isso. Ele pegou aquela notícia, ele pegou aquele laudo, ele pegou aquela situação, e ele levou, foi até o templo do Senhor, e colocou diante do Senhor, e disse, Pai, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, meu Deus, o único Deus, qual é a tua palavra? Aqui é a palavra do homem, mas qual é a tua palavra? E a resposta de Deus para esse intimidador foi contra Deus, foi contra mim que você se levantou. Quando vem essas intimidações sobre a sua vida, você precisa lembrar que você é filho de Deus e quem está se levantando contra você, esses poderes malignos, essas ações malignas, eles estão se levantando contra o seu pai, além de se levantar contra você. E Deus disse, foi Senaqueribe,
Foi contra mim que você se levantou. E eu porei um anzol no teu nariz, um freio na sua boca, e eu vou te fazer voltar de onde veio. E esse exército grandioso foi completamente abatido. Num dia, 185 mil pessoas morreram, sem poder algum de reação por causa da ação do Deus poderoso. E eu quero declarar em nome de Jesus que todos aqueles que se levantam, eu não digo pessoas, mas poderes malignos, todos aqueles poderes malignos que se levantam contra a sua vida, nós invocamos o nome de Jesus e nós declaramos a vitória do Senhor sobre essa situação, porque é contra Deus que eles têm se levantado, e eles vão cair em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar os músicos.